A gente instrui os meninos aí, né, no caminho da verdade, porque é melhor do que tentar remediar homens. Irmãos, essa noite nós vamos falar sobre um texto que está lá. Os irmãos quiserem já posicionarem aí na sua Bíblia, mas não precisam ficar de pé por enquanto. Eclesiastes, capítulo 5. Esse livro foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi, um rei da nação de Israel, que teve como dom de Deus a sabedoria. Foi e é considerado o homem mais sábio do mundo até hoje. O rei Salomão, ele escreveu alguns livros bíblicos, né? Eclesiastes, Provérbios e Cantares, sendo que o Eclesiastes foi o livro que ele escreveu já na velhice. E mesmo com toda essa sabedoria dada por Deus, né, ele era muito hábil nos julgamentos dos conflitos que havia entre o povo de Israel. Ele se deixou levar por concupiscências, né? Teve centenas, talvez milhares de concubinas. Então ele se entregou aos prazeres da carne. Ele permitiu que culto a deuses estranhos e a ídolos se infiltrasse dentro da nação de Israel, a partir do momento que ele coabitou com mulheres de origens estranhas, né, diferentes das israelitas. Mas com todos esses erros que ele cometeu durante a sua vida, ele trouxe aí o livro de Eclesiastes, que nos traz algumas lições, né? Se temos essa oportunidade de aprender com os erros cometidos pelo rei Salomão, nós devemos aproveitar e não cometer esses mesmos erros. Então, Eclesiastes 5 é um capítulo que contém 20 versículos. Então, os irmãos, eu vou fazer uma pregação diferente. Não vou ler os 20 versículos de uma vez só. Então, os irmãos podem continuar sentados, mas deixem as suas Bíblias abertas. À medida que a gente for avançando nos assuntos, eu aviso aos irmãos para acompanharem nas suas Bíblias. Tá? É uma sessão muito rica em aprendizado, em profundas reflexões sobre a natureza da adoração a Deus, da riqueza e da busca da verdadeira satisfação na vida. É muito comum no início do ano, e a gente presenciou aqui na igreja já algumas mensagens e sermões sobre o planejamento para o próximo ano, sobre aconselhamentos. Esses aconselhamentos de Eclesiastes, eles servirão com certeza para o ano que se inicia, mas não só para esse ano, mas para toda a nossa vida. Este capítulo, ele assim como todo o livro do rei Salomão, o livro de Eclesiastes, ele traz para a gente um olhar crítico sobre a futilidade das buscas humanas por significado e felicidade. Então, a gente vai ver que muitas vezes os seres humanos, né, nós depositamos nossas esperanças de felicidade em coisas fúteis, em coisas passageiras, em coisas materiais. E esse capítulo não é uma exceção a essa temática. Salomão aqui nos adverte sobre a importância de sermos reverentes à presença, né, de Deus e de cumprirmos a nossa missão aqui na terra com muito cuidado. Porque ele destaca que Deus está no céu e nós estamos aqui na terra, portanto, devemos escolher as nossas palavras com cautela quando estivermos nos aproximarmos de Deus, né? Em momentos de culto, em momentos de oração, a gente tem que ter essa reverência. A ênfase, então, está na reverência e no respeito ao Deus soberano. E, além disso, o capítulo 5 aborda
a busca da riqueza material, muito comum nos dias de hoje, onde nós somos incentivados e bombardeados a cada momento pelas redes sociais, pela cultura contemporânea, de que mais vale aquele que tem do que aquele que é. Então, nós vamos aprender aqui com o rei Salomão, que foi um homem extremamente rico. Ele finalizou o templo edificado a Deus, né, um templo que o rei Davi não conseguiu edificar, mas o rei Salomão, que era muito vitorioso em todas as guerras também que o reino de Israel teve naquela época, não tantas quanto o rei Davi, mas algumas, e ele pôde, então, auferir grandes riquezas e aplicá-las na construção do templo de Salomão. Essa busca de riqueza, ela pode ser uma armadilha para a alma humana. E Salomão observa que aqueles que buscam a riqueza constantemente nunca estarão satisfeitos. Como se diz, né? É o gato correndo atrás do rabo, no ditado popular. Por quê? Porque a avareza, ela é insaciável. Ele nos encoraja a encontrar contentamento nas bênçãos de Deus, em vez de nos apegarmos desesperadamente a riquezas terrenas. A gente pode separar esse capítulo em 5 tópicos, e nós veremos cada um deles aqui com detalhes. O primeiro capítulo fala sobre a importância da reverência na adoração, e ele engloba aí os versos 1 até o verso 3. Né? Ele destaca a importância de sermos reverentes em nossas adorações a Deus. É um capítulo que coaduna aí com a nossa escola bíblica dominical, na classe dos adultos, onde esse ano a gente vai estar estudando a adoração a Deus. Então, esse capítulo nos remete também a este mesmo assunto. Né? Esse capítulo não, esses primeiros 3 versículos do capítulo. Então, o sábio rei Salomão, autor desse livro, começa esse capítulo com esse aviso solene, convidando-nos a ouvir e a prestar atenção ao que ele tem a dizer. Né? Sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então, Salomão, ele teve essa inspiração para nos escrever. Por isso, primeiramente, ele traz esse aviso para que nós tenhamos essa atenção. Ele reconhece, então, que a adoração é uma das atividades mais significativas na vida humana, um momento de encontro com o Criador e, como tal, merece uma atenção cuidadosa. Nesses 3 versículos, vamos lá na Bíblia para a gente ler, os 3 primeiros versículos do capítulo 5 de Salomão. Começa assim a palavra de Deus. Sê reverente quanto fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Não se precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque os sonhos vêm do muito trabalho e o falar do tolo vem das muitas palavras. Então, em outras traduções, o início do primeiro capítulo, ao invés da palavra ser reverente, está escrito: guarda o teu pé. Então, a gente lembra, né, quando Moisés se aproximou da sarça ardente, ele foi, então, advertido por Deus para tirar as sandálias, porque ele estava no local santo. Então, esse guardar o pé, né, essa advertência, nos lembra que entrar na presença de Deus requer reverência e respeito. É uma atitude correta quando nos aproximamos de Deus no templo, no lugar
de adoração. E ele nos instrui, Salomão nos instrui, a sermos conscientes de nossos passos. Ou seja, muitos caminham na vida por caminhos tortuosos, porém, a gente tem que guardar o nosso pé em todo o nosso caminhar cristão. Nesse aspecto, devemos estender esse cuidado não só ao templo, mas em nossa vida cotidiana, a locais, lugares, situações que o ser humano cristão, que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, deve evitar de pôr os seus pés. Por isso ele fala, guarda o teu pé. Salomão, então, ele nos instrui a sermos conscientes de nossos passos, a agir com reverência e a entender que estar diante do santo é algo sério. Só que esse estar diante de santo, a partir do momento que temos a consciência da onipresença de Deus, é em todo lugar, irmãos. Em todo lugar, porque Deus vê tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Em todo lugar, nós não conseguimos nos esconder da presença de Deus. E graças a Deus por isso. Porque da mesma forma que nós não podemos pecar, pisar em falso, nós temos também a certeza que Ele está com os ouvidos abertos para as nossas petições, o nosso louvor, o nosso clamor, a nossa oração. Em busca de adoração em comunhão com Deus, muitas vezes nós podemos ser tentados também a oferecer sacrifícios de forma mecânica e de forma insincera, como se fosse o mero cumprimento de rituais. Isso é muito comum na sociedade de hoje, né? Alguns sacrifícios, algumas promessas, votos que são feitos no calor da emoção. E o rei Salomão nos adverte e nos alerta que tais sacrifícios de tolos são inúteis aos olhos de Deus, pois não são acompanhados de um coração reverente e sincero. Então, o que Deus quer é o nosso coração. Ele nos exorta a priorizar a disposição interior sobre os atos exteriores do culto, enfatizando que checar-se para ouvir é melhor que oferecer sacrifícios de tolos. Isso significa que ouvir atentamente a palavra de Deus e estar disposto a obedecê-la é mais valioso do que realizar sacrifícios e rituais vazios e insinceros. Essa, então, é a primeira parte aí desse capítulo, né? Fala-nos e nos adverte sobre o cuidado na adoração a Deus, o cuidado na realização de promessas, de votos e sacrifícios. Sabemos que o sacrifício maior e perfeito já foi feito por Jesus Cristo. A gente sabe que na nossa vida teremos aflições, mas não podemos e não precisamos aumentar essas aflições, essas dores, e tentar fazer uma troca com Deus. Esse é o sacrifício de tolo, porque o sacrifício definitivo já foi feito por Jesus. E o que a gente tem a fazer é tê-lo como único e suficiente Salvador nosso. A segunda parte do texto fala sobre a futilidade da busca insaciável por riqueza. Temos mais 4 versículos aí que nos apresentam uma reflexão profunda e ponderada sobre a busca insaciável por riqueza, extremamente comum nos dias de hoje. O autor, o sábio rei Salomão, nos convida a examinar a natureza das ambições humanas e em relação à riqueza e a considerar os desafios e as armadilhas que acompanham essa busca incessante. Salomão começa essa sessão alertando que quando fizermos votos a Deus, devemos cumpri-los prontamente. Vamos ao texto bíblico, capítulo 5, verso 4. Vamos ler o 4 e o 5 nesse momento. Diz assim a palavra de Deus:
quando fizerdes algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votamos, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, ele nos diz aí que essas palavras enfatizam, então, a importância de sermos fiéis às nossas promessas a Deus. Ao relacionar a essa ideia a busca por riqueza, Salomão nos lembra que muitos fazem promessas precipitadas a Deus na esperança de obter prosperidade material. No entanto, quando tais promessas não são cumpridas, eles se tornam inúteis e desagradáveis aos olhos de Deus. Quantos irmãos, infelizmente, depositam e fazem promessas a Deus, no sentido de, Deus, quando eu tiver um carro tal, eu vou mais na igreja. Deus, quando eu tiver a minha casa, eu vou me dedicar mais à sua obra. Infelizmente, muitas vezes ocorre o contrário. Quando ele tiver um carro bom, ele vai passear fim de semana, não vai ter tempo de ir na igreja. Às vezes ele vai ter uma casa dos sonhos dele, que vai gerar mais trabalho, mais manutenção, e ele, às vezes, vai negligenciar os trabalhos da igreja para se dedicar à manutenção daquela obra material. Então, muito cuidado com essas promessas, com essas palavras. Às vezes, nessa busca desenfreada por riqueza, a gente pode abrir mão de bênçãos que obteríamos se na casa de Deus estivéssemos. A segunda parte aí vai falar sobre a futilidade da avareza insaciável. Vamos lá na palavra de Deus, ler os versos 5 e 6. Diz assim: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi um engano, porque provocar a ira de Deus é destruir o trabalho das tuas mãos. Por que provocar a ira de Deus e destruir o trabalho das tuas mãos? Então, Salomão continua aí uma análise dessa busca por riqueza, destacando a futilidade da avareza insaciável. Aqui ele nos adverte sobre o perigo de nos deixarmos levar pela ganância desenfreada. Quando buscamos riqueza a qualquer custo, podemos ser tentados a justificar comportamentos antiéticos e até desonestos. Então, às vezes você comete algum ato ilícito e a sua justificativa que aquilo ali é para a minha riqueza pessoal, é para dar conforto aos meus filhos, e pasmem, até para ofertar para a igreja. Esse dinheiro Deus não quer na sua obra. Quando buscamos essa riqueza, ela pode corromper o nosso espírito, que é o que a gente tem de mais puro em nossa vida. A avareza insaciável pode nos levar a comprometer nossos princípios e valores, que, por sua vez, pode resultar na destruição de nossas conquistas e realizações. É claro, se a pessoa enveredar pelo caminho da ilicitude, da desonestidade, ele pode, então, sofrer as consequências, não só espirituais, como as consequências legais, né, no nosso plano terreno aqui. Porque ele pode ser preso, ele pode pagar uma multa e outras sanções àqueles que agem desonestamente. E perder até aquilo que Deus deu a ele para tomar conta, pois nós somos mordomos das bênçãos materiais que Deus nos dá. Tudo pertence a Deus. Ele apenas nos elege como
mantenedores daquelas bênçãos em nossas vidas. E finalizando essa primeira parte aí, temos o sonho ilusório da riqueza. Vamos lá no verso 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: porque quando os sonhos se multiplicam, também se multiplicam as palavras vazias. Por isso, teme a Deus. Se vires opressão de pobres e a perversão violenta do direito e da justiça em alguma província, não te surpreendas com isso, pois quem está em posição elevada tem um superior sobre ele, e sobre ambos há outros em posição mais elevada. Então, a pessoa fica numa ilusão da riqueza, né? Só que a gente sempre tem um superior a nós, na nossa vida secular, né? Não tem ninguém que comanda tudo e todo o dinheiro. Salomão, então, continua essa reflexão aí sobre a busca insaciável da riqueza, ao abordar esse aspecto ilusório desse empreendimento. Essas palavras, né, que nós lemos aqui nos versos 7 e 8, nos convidam a considerar a natureza fugaz e efêmera das riquezas terrenas. É aquilo que a ferrugem corrói, a traça devora e o ladrão leva. Então, tudo é efêmero, tudo é fugaz, tudo é temporário. Aqueles que buscam incessantemente a riqueza, muitas vezes se encontram envoltos em sonhos e em planos grandiosos, esperando que a próxima conquista material lhe traga felicidade e realização. Então, ele nunca está satisfeito, né? Ele conquista um bem hoje, já pensando no próximo. A satisfação daquele bem ou daquela riqueza conquistada, ela é muito pouco duradoura. No entanto, Salomão nos adverte que no meio desses sonhos e da busca incessante por mais, há apenas vaidades e ilusões. A verdadeira sabedoria está em temer a Deus, reconhecendo a sua soberania sobre todas as coisas e buscando a sua vontade, em vez de se deixar levar por promessas vazias de riqueza material. Em conclusão, Eclesiastes 5, de 4 a 8, nos oferece, então, uma profunda reflexão sobre a futilidade da busca insaciável por riqueza. Ele nos alerta sobre o perigo de fazer promessas, de tentar barganhar com Deus nessa busca por prosperidade material. A avareza insaciável que nos pode levar a comprometer nossa integridade e o caráter ilusório dessas riquezas terrenas. Em vez de nos perdermos nessa busca por mais e por mais, nós somos chamados a temer a Deus, reconhecendo que a verdadeira satisfação e o significado só podem ser encontrados em uma relação reverente e obediente com o Criador. Aí está o nosso alvo. A terceira parte do capítulo de Eclesiastes 5 vai falar sobre a necessidade de termos contentamento nas bênçãos de Deus. Então, entre os versos 9 e 12, o rei Salomão nos dá esse aprendizado, esse aconselhamento. Se trata aí do terceiro segmento do livro, do capítulo 5 de Eclesiastes, e ele traz à tona a questão do contentamento e como ele é vital em nossa busca por significado e satisfação na vida. Então, vivermos descontentes porque não conquistamos determinado objetivo material é perigoso. É um caminho que pode nos levar a uma depressão, a uma apatia espiritual, a um esfriamento, até um afastamento das coisas de Deus. Porque muitos vêm à igreja, né, e procuram a igreja
buscando alcançar bênçãos materiais. Enquanto isso não acontece, ele pode se encontrar aí insatisfeito. Aqueles que colocam o amor pelo dinheiro como prioridade em suas vidas nunca encontrarão satisfação verdadeira. Essa busca interminável, motivada pelo amor ao dinheiro, é uma armadilha perigosa que pode levar as pessoas a uma espiral de ganância e descontentamento. Vamos ler o verso 9 lá, que ele vai falar exatamente isso para nós. Ele é bem curtinho. Diz assim a palavra de Deus: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Então, essas pessoas, elas podem nunca se sentir satisfeitas, pois estão sempre em busca de mais. E Salomão chama isso de vaidade. Uma busca sem sentido e fútil que não leva à verdadeira realização na vida da pessoa. Nos versos 10 e 11, a gente vê aí a busca constante por mais riqueza. É vã. Essa busca, ela é vã aos olhos de Deus. O autor, então, prossegue com uma reflexão sobre essa busca constante por mais riqueza. Vamos ler lá os versos 10 e 11. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão. Quanto os bens se multiplicam, multiplicam-se também os que os consomem. Que proveito tem o seu dono, a não ser contemplá-los com os olhos? Então, olha que observação interessante que Salomão nos traz. Ele nos faz questionar a vaidade de acumular riqueza sem fim. Pois, à medida que a fazenda aumenta, que o dinheiro aumenta, os custos e as preocupações também aumentam. Se o irmão tem uma casa, ele tem uma preocupação diária com a manutenção. Se ele tem 3 casas, se ele tem um condomínio, se ele tem um edifício, as preocupações e as pessoas que ele vai ter que pagar para tomar conta daquilo, vai consumir grande parte daquela riqueza. Salomão foi bem perspicaz, e trouxe essa sabedoria aí que com certeza ele aprendeu na sua vida. Essas palavras nos lembram que a busca insaciável por mais bens materiais muitas vezes não leva a uma vida mais satisfatória, mas sim a uma carga crescente de preocupações. O foco excessivo na acumulação de riqueza pode roubar a nossa paz e a nossa alegria, deixando-nos presos numa corrida interminável e vã. E aí, então, no verso 12, ele fala sobre nós depositarmos o nosso contentamento nas bênçãos de Deus. Ele conclui essa sessão, então, com uma afirmação que nos convida a adotar uma perspectiva diferente. Vamos ver lá no verso 12. Diz assim a palavra de Deus: o sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Essas palavras, então, destacam a beleza do contentamento, que pode ser encontrado tanto na simplicidade quanto na abundância. Ele nos incentiva a valorizar a capacidade de desfrutar de um sono tranquilo, que vem do contentamento, independentemente de termos muito ou pouco. O trabalhador que é grato pelo que tem, mesmo que seja apenas o suficiente para suprir as suas necessidades básicas, encontra uma paz que o rico, muitas vezes atormentado pela busca incessante por mais, não consegue alcançar. Em resumo, Eclesiastes de 9 a 12 nos lembra da importância do contentamento nas bênçãos de Deus. A busca incontrolável por riqueza material, motivada pelo amor ao dinheiro, é vã e insatisfatória.
Em vez disso, somos convidados a encontrar alegria e satisfação nas bênçãos que Deus nos concede, independentemente de sua quantidade. O verdadeiro contentamento não reside na busca incessante por mais, mas na gratidão que temos e na paz que isso nos proporciona. Salomão nos lembra que o sono do trabalhador contente é doce, enquanto a fartura do rico não o deixa descansar, nos incentivando a escolher o caminho da satisfação espiritual em vez da busca interminável por riqueza material. Prova disso, irmãos, que se riqueza material trouxesse a paz, não teríamos pessoas ricas suicidando e nem recorrendo a drogas, que é o que a gente mais vê. Sabemos que o uso de drogas é uma fuga, uma tentativa de fuga dos problemas. Mas por que eles têm problemas se eles são tão ricos? Porque o contentamento deles não está nas bênçãos de Deus. Eles não colocam aquela riqueza material como fruto de bênção de Deus para ser utilizada na sua vida de maneira reta, de maneira a promover mais o reino de Deus. Então, aí eles acabam se envolvendo nesses caminhos do pecado. O quarto item aí, do capítulo 5, vai falar sobre a injustiça e a opressão na sociedade. Porque esses ricos, na busca de riqueza sem fim, vão causar opressão àqueles que trabalham para eles, àqueles que os servem, causando essa injustiça aí na sociedade. Então, o rei Salomão continua a oferecer reflexões profundas sobre esses aspectos da vida humana. Nessa seção do verso 13 ao 17, ele aborda questões sociais e econômicas, destacando as consequências da busca desenfreada pela riqueza e o impacto que isso pode ter na nossa sociedade. Ele inicia essa parte do texto com uma observação impactante. Vamos lá nos versos 13 e 14. Eclesiastes 5, verso 13, diz assim: há um grande mal que vi debaixo do sol, riquezas que foram guardadas por seu dono para sua própria infelicidade. Se as riquezas dele se perdem no infortúnio, não deixará nada para o filho que lhe nascer. Então, essas palavras nos lembram que a acumulação dessas riquezas pode ser prejudicial quando é feita à custa dos outros e por meios injustos. É uma realidade que, em busca de lucro, algumas pessoas recorrem a práticas desonestas, como vimos anteriormente. E essas práticas envolvem a exploração dos menos afortunados e a manipulação do sistema para o seu próprio benefício. Salomão denuncia essa busca egoísta de riqueza que causa dano, não apenas aqueles que são oprimidos, mas também aqueles que buscam ganhar a riqueza de maneira justa. O segundo trecho aí, dessa parte, vai falar sobre perder riquezas devido à má administração, que também é uma consequência dessa busca insaciável. O autor continua, então, essa análise da injustiça relacionada à riqueza. Vamos ler lá os versos 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: como saiu nu do ventre da sua mãe, assim também se irá. Não terá nada para levar de todo o seu trabalho. Isso também é um grande mal. Assim como o homem vem, assim se vai. Que proveito terá por ter trabalhado
para o vento? E por haver passado todos os seus dias nas trevas, com tantos sofrimentos, doenças e aborrecimentos? Bem, aqui Salomão nos alerta sobre outras consequências dessa busca desenfreada por riqueza. A possibilidade de perdê-la de uma hora para outra, repentinamente, devido à má administração financeira ou à sua ganância. Às vezes, aqueles que acumulam essas riquezas de maneira imprudente ou que não conseguem gerenciar suas finanças com sabedoria, podem acabar perdendo o que conquistaram. E Salomão, então, nos adverte que isso é considerado um mau negócio e nos lembra, em última análise, que a obsessão pela riqueza material pode levar à sua própria destruição. O verso 17 fala sobre o impacto da busca incessante por mais riquezas, que foi o que a gente leu aqui, na questão das doenças. Ele conclui que essa seção com o impacto negativo dessa busca incessante por riqueza. Essas palavras ressaltam que aqueles que estão obcecados com a acumulação de riqueza estão constantemente preocupados e aflitos, vivendo uma escuridão espiritual. A busca incansável por mais riquezas muitas vezes leva a uma vida cheia de ansiedade, estresse e infelicidade. Aqueles que sacrificam tudo em nome do enriquecimento material, frequentemente descobrem que sua ganância os afasta da luz espiritual e da paz interior. Resumindo, Eclesiastes 5, de 13 a 17, nos convida a refletir sobre as questões da injustiça e da opressão que podem surgir nessa busca desenfreada por riqueza. Ele denuncia essa acumulação de riqueza à custa dos outros e nos alerta sobre o perigo de perder riquezas devido à má administração ou à ganância. Ele nos lembra que a busca incessante por mais riqueza pode nos levar a um estado de trevas espirituais e mágoa. Essa seção dos livros nos incentiva a considerar não apenas o valor da riqueza em si, mas também as implicações éticas e espirituais de como a buscamos e administramos em nossas vidas e na sociedade em geral. Então, é comum a gente ver pessoas acumulando riquezas que ele poderia ter 500 anos e não conseguiria gastar ou usufruir de toda aquela riqueza. Será sensato essa forma de vida? A gente também se depara com muitos sofrendo consequências na sua própria saúde, né? Seja um infarto, seja um estresse exagerado aí devido à preocupação que a própria riqueza vai gerar. A pessoa fica sempre com aquela síndrome do pânico, se alguém está roubando, se alguém está lesando o seu patrimônio. Então, é uma preocupação que não condiz com a paz que Jesus nos dá. E, em meio a essas preocupações, ele releva, as questões espirituais. Ele negligencia o culto a Deus, a entrega da sua vida a Jesus Cristo, porque deposita toda a sua esperança nas riquezas materiais. O quinto e último trecho de Eclesiastes 5, que vai dos versos 18 a 20, vai nos falar sobre o contentamento como um dom de Deus. Essa seção final, intitulada O Contentamento como um Dom de Deus, oferece uma perspectiva valiosa sobre a verdadeira fonte do contentamento e como ele é um presente divino. O autor
o sábio rei Salomão nos convida a considerar a natureza do contentamento e a sua relação com a busca incessante da riqueza. Ele vai fazer um paralelo aí. Nos primeiros 2 versos aí, 18 e 19, ele vai começar enfatizando a importância de apreciar as bênçãos de Deus. Vamos lá no texto bíblico, versos 18 e 19. Aqui está o que concluí. O bom e agradável na vida é comer e beber, desfrutar o resultado de todo o seu duro trabalho debaixo do céu, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Essa é a sua recompensa. E quando o homem, a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Essas palavras nos lembram que o contentamento não será necessariamente ligado à quantidade de riqueza que possuímos, mas à nossa capacidade de apreciar as bênçãos que Deus nos concede. Salomão, então, nos encoraja a encontrar alegria no trabalho e no desfrute das bênçãos cotidianas que Deus nos concede. Ele destaca que a vida pode ser boa e bela quanto valorizamos as dádivas que vêm de Deus, reconhecendo que tudo o que temos é uma dádiva dele. Esse tipo de contentamento é independente das circunstâncias materiais, está enraizado na gratidão pela vida que Deus lhe deu. E no verso 20, irmãos, o último verso do capítulo 5, Salomão, então, conclui esta sessão com uma afirmação fundamental. Vamos lá no último verso. Pois não se lembrará muito dos breves dias da vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Aqui, ele nos lembra que o verdadeiro contentamento é um presente divino. Uma dádiva que Deus concede àqueles que o buscam e confiam em Deus, e não nas riquezas. Essa afirmação é profundamente significativa, pois nos lembra que o contentamento não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços, ou acumulação de riqueza. Em vez disso, é um estado de espírito que vem do reconhecimento da bondade de Deus e da alegria que Ele coloca em nossos corações. Quando confiamos em Deus e encontramos contentamento em Sua presença, não nos preocupamos excessivamente com a busca desenfreada por mais riqueza ou com a acumulação de bens materiais. O nosso foco está em adorar a Deus, bendizê-lo, glorificá-lo, louvá-lo, pelas bênçãos que Ele derrama todos os dias em nossa vida, e que são incontáveis. O ar que respiramos, o sol que nos aquece, a chuva que molha as plantações, o trabalho que nós temos, a cama, a nossa saúde, que não são coisas ligadas necessariamente a bens materiais. Em resumo, Eclesiastes 18 a 20 nos convida a refletir sobre a natureza do contentamento e a sua relação com as bênçãos de Deus. Salomão nos ensina que o contentamento genuíno não está ligado à quantidade de riqueza que possuímos, mas à nossa capacidade de apreciar as dádivas diárias que Deus nos concede. Ele nos lembra que o contentamento é um dom divino, que vem do reconhecimento da generosidade de Deus e da alegria que Ele coloca em nossos corações. Ao reconhecermos que
o contentamento é um presente de Deus, somos incentivados a confiar nele e a encontrar satisfação espiritual em sua presença, em vez de nos perdermos na busca interminável por riqueza. Essa perspectiva nos leva a uma vida de gratidão, de alegria e de contentamento, independentemente das circunstâncias materiais que possamos enfrentar. E aí, podemos concluir que Eclesiastes 5 faz, então, uma reflexão para os nossos dias. Ele, com a sua análise perspicaz da vida humana, é um espelho que nos mostra a realidade do vazio e da futilidade que encontramos no mundo sob o sol. No entanto, mesmo neste livro, encontramos preciosas lições que apontam para a esperança e o significado que podem ser encontrados em Cristo Jesus. Então, mesmo lá, há centenas de anos, antes da vinda do Salvador, Cristo Jesus, a gente encontra ali muita referência. Ele nos adverte sobre essa busca por riqueza e a ilusão que ela pode preencher o vazio das nossas almas. Ele nos ensina que o contentamento verdadeiro não reside na acumulação de bens materiais, mas em reconhecer as bênçãos de Deus e encontrar alegria na sua presença. Essa é uma lição vital para os nossos dias, onde somos constantemente bombardeados com mensagens de que a felicidade e o significado estão diretamente ligados à nossa prosperidade material. No entanto, como cristãos, sabemos que o verdadeiro contentamento só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, a água viva que sacia a sede das nossas almas. Ele nos diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Em Cristo nós encontramos paz que excede todo entendimento e alegria que não pode ser abalada pelas circunstâncias. Além disso, Salomão nos alerta sobre os perigos dessa busca insaciável por riqueza, que muitas vezes leva à opressão dos menos afortunados. Isso nos lembra da importância de praticar a justiça e a generosidade em nossas vidas, seguindo o exemplo de nosso Salvador Jesus Cristo. Essa justiça que Jesus vai nos oferecer em Mateus 6,33, não vai permitir que nós oprimimos os mais necessitados. Lembrando que o exemplo do nosso Salvador, que veio para servir e dar a sua vida por muitos. À medida que contemplamos as injustiças presentes em nosso mundo, devemos olhar para Cristo como um modelo de compaixão e amor ao próximo. Por fim, Salomão nos ensina que o contentamento é um presente divino, algo que Deus coloca em nossos corações. Isso nos lembra da graça e da bondade de Deus em nos dar não apenas a vida eterna em Cristo Jesus, mas também a capacidade de encontrar alegria e satisfação na sua presença. À medida que enfrentamos as tribulações e as incertezas da vida, podemos encontrar conforto na certeza de que Deus é o autor da nossa alegria e do nosso contentamento. Em resumo, Eclesiastes 5 nos lembra da importância de olhar para Cristo como a fonte de todo significado e contentamento. E enquanto o mundo nos oferece ilusões de satisfação na busca por riqueza e poder, Jesus Cristo nos convida a encontrar a verdadeira alegria e significado nele, na pessoa de Jesus.
que possamos, como cristãos, abraçar essa mensagem e viver nossas vidas à luz da cruz, confiando em Cristo para preencher nossos corações com contentamento e nos capacitar a viver as vidas de amor, justiça e generosidade. Que Cristo seja o centro de nossas vidas, irmãos, agora e para sempre. Vamos orar, mas eu queria orar por 3 motivos de oração baseado nessa mensagem. Primeiro, a oração por contentamento espiritual, porque o autor aqui enfatizou que a importância do contentamento em contraste com a busca incessante por riquezas e bens materiais. Então, nós podemos orar e devemos orar para que Deus nos conceda um coração contente, que encontre satisfação em sua busca e nas bênçãos espirituais que Ele nos oferece. Então, ore para que o Senhor nos ajude a não perdermos na busca desenfreada por coisas materiais, mas a valorizar as dádivas espirituais que Ele nos concede. Oração por contentamento espiritual. Segundo motivo, oração pela sabedoria na administração financeira. Salomão nos adverte sobre os perigos da má administração de finanças e da ganância na busca por riqueza. Podemos orar para que Deus nos conceda sabedoria na forma como gerenciamos os recursos financeiros, aqueles recursos que Deus depositou em nossas mãos, para que possamos ser bons mordomos do que Ele nos confiou. Ore para que o Senhor nos ajude a tomar decisões financeiras sábias e a evitar a ganância que pode nos levar a comprometer os nossos valores interiores. E por último, devemos orar pela justiça e a generosidade. Eclesiastes destaca a injustiça e a opressão que podem surgir na busca desenfreada pela riqueza. Nós podemos orar para que Deus nos capacite a viver vidas justas e generosas, buscando o bem-estar dos menos afortunados. Ore para que o Senhor nos ajude a reconhecer as necessidades daqueles que estão ao nosso redor e a estender uma mão de compaixão e amor ao próximo. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por essa mensagem, que ela possa encontrar local em nosso coração, em nossa mente, e florescer e dar frutos em nossa vida cotidiana, Senhor. Que possamos ter o contentamento advindo das suas bênçãos cotidianas em nossas vidas, e não nos apegarmos a conquistas materiais, a corridas atrás de riquezas ou ganância. Senhor Deus, peço ao Senhor que nos dê um restante de noite, uma semana abençoada de trabalho, nos livre de todos os males, e que possamos estar novamente aqui na próxima semana. Senhor Deus, é o que eu te peço, e também o perdão dos meus pecados, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém.